Olá, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meninos e meninas? Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos ver a aula 2 de linkage. Lembrando que a nossa aula 1 foi uma introdução para nós entendermos o que é linkage ou ligação gênica. E agora nós vamos dar continuidade, vamos aprofundar um pouquinho nesse conhecimento. E se você ainda tiver dúvidas naquela introdução, pode me procurar nas redes sociais, no Google Classroom, que eu estarei à disposição de vocês, ok? Vamos lá? Vamos rever um pouquinho do que nós já vimos na primeira aula, para poder dar uma reforçada e você relembrar aquilo que já foi visto, tudo bem? O que nós vimos então, né? Praticamente nós fizemos uma comparação entre a segunda lei de Mendel e o linkage. O que nós vimos então na segunda lei? Nós vimos que dois pares de genes presentes em cromossomos homólogos, mas em cromossomos diferentes, como a gente pode perceber aqui no exemplo, se separam de forma independente e se recombinam de todas as formas possíveis na hora da formação dos gametas. Então, o que nós percebemos? A formação de 4 gametas com as combinações possíveis de todas as formas possíveis entre os genes que nós estávamos estudando. Então, nós temos gametas formados com azão-bezão, combinação entre azinho-bezinho, azinho-bezão e azão-bezinho. No linkage, nós temos que os genes estão presentes no mesmo cromossomo, eles estão ligados. Então, na hora da formação dos gametas, esses genes não se separam ao acaso e eles vão colados, grudadinhos, ligados para os gametas. Então, o gene aqui no exemplo, o azão com o bezão estão ligados e o azinho com o bezinho estão ligados, indo juntos para o mesmo gameta. Só que nós temos um acontecimento muito importante, que é o crossing over ou permuta, que é a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Ele é um fenômeno que garante variabilidade genética. Por quê? Porque na hora da formação dos gametas, os genes ligados, eles vão para o mesmo gameta. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, o azão sempre estaria colado ao bezão e o azinho sempre colado ao bezinho. Com a ocorrência do crossing over, é possível haver troca de pedacinhos entre os cromossomos e esses genes serem passados para o seu cromossomo homólogo, com o qual ele trocou o pedacinho. E aí nós teríamos os genes recombinantes, nós teríamos uma recombinação gênica, permitindo assim que haja maior variabilidade genética, novas combinações. Como que seria isso então? Vamos ver. Esse exemplo que eu trago para você, essa mosquinha, o nome dela é Drosophila, é aquela mosquinha da banana, da fruta, fica aqueles mosquitinhos em cima das frutas. Pois é essa mosquinha. Ela é de fácil estudo e ela foi usada para poder estudar as ligações gênicas. Sabe-se que a característica corpo amarelo e asa normal, como nós vemos aqui nesse exemplo, nessa figurinha aqui ao lado também, é determinada pelos genes Pzão e Vzão. E o corpo preto com asa vestigial é determinado pelo gene Pzinho e Vzinho. No cruzamento entre esses dois indivíduos duplo homozigotos, nós temos o resultado 100% de mosquinhas de corpo amarelo com asa normal. Quando se faz o cruzamento teste, o que é o cruzamento teste? Faz-se o cruzamento com um indivíduo duplamente homozigoto recessivo. Então, pegou-se um indivíduo preto com asa vestigial e cruzou-se com esse indivíduo, que é o resultado F1 do cruzamento do indivíduo duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto recessivo. E quais foram os resultados? Quais foram os gametas produzidos? E os resultados? Os gametas produzidos por esse indivíduo híbrido, duplo heterozigoto, foram Pzão, Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão, Pzinho, Vzinho. Aí você pode me perguntar, ué, professora, mas isso daí então é segunda lei de Mendel?
Porque nós tivemos a formação de 4 gametas com todas as combinações possíveis, né, entre os genes. O gameta do indivíduo Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, só é Pzinho, Vzinho. E quais foram os resultados então? Por que eu não posso chamar, né? Por que esse é um estudo de ligação gênica? Vamos ver? Isso vai por conta do resultado dos nossos gametas. Olha lá. A proporção, se fosse numa segunda lei de Mendel, a proporção esperada seria igual para os 4 gametas. Nós teríamos a proporção de 25% para cada gameta, não é mesmo? Só que aqui nós não temos essa proporção. Nós temos 41,5% de indivíduos Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, 41% de indivíduos, 41,5% de indivíduos Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, que são os indivíduos com os genes ligados, o Pzão ligado ao Vzão e o Pzinho ligado ao Vzinho. E esses dois aqui do meio, que tem uma porcentagem melhor, você pode ver que as características estão misturadinhas, perceberam? Perceberam que é uma mistura, o corpo amarelo com asa vestigial e o corpinho preto com asa normal? E é somente 8,5% para cada um? Pois é, nós chamamos esses indivíduos, esses gametas, de gametas recombinantes, de indivíduos recombinantes. Por quê? Porque eles são produto do crossing over. Esses gametas, esses genes estão ligados. Por conta do crossing over, nós tivemos o surgimento de gametas recombinantes e de indivíduos que herdaram essas características. Então, na herança dos genes ligados, a frequência dos gametas de um heterozigoto depende da taxa de crossing over e da taxa de recombinação que ocorre entre os cromossomos. Os gametas parentais são formados mesmo que não haja recombinação. Se não houver recombinação, nós vamos ter 50% para cada gameta. Havendo a recombinação, nós vamos ter um pouquinho menos, uma taxa um pouquinho menor de 50% e o restante para recombinação. Mas sempre os gametas parentais aparecerão numa porcentagem maior do que os gametas recombinantes, tá? Isso é importante. Os gametas recombinantes são formados apenas se houver permuta entre os cromossomos homólogos. Professora, pode ser que não haja permuta? Pode. Mas se houver permuta, nós teremos gametas recombinantes. Numa porcentagem menor que os gametas parentais, mas eles vão aparecer. Ok? A taxa de crossing over é expressa, então, pela porcentagem correspondente à frequência de gametas recombinantes. Como assim? Lembra que nós tivemos a formação de gametas Pzão, Vzinho na porcentagem de 8,5% e Pzinho, Vzão na porcentagem de 8,5%, né, dos indivíduos aqui recombinantes. Qual seria a taxa de crossing over então? É só você somar os dois indivíduos recombinantes que você vai ter a taxa de crossing, que nesse caso 17%, 8,5 mais 8,5, 17%. Então, se eu fizer a pergunta, te der todas as informações, te der a taxa de recombinação e te perguntar qual foi a taxa de crossing que aconteceu nesse cruzamento, basta você somar os dois indivíduos recombinantes que você tem a taxa de crossing. Certinho até aqui? Então vamos continuar. Como que se dá então a frequência dos gametas recombinantes? O crossing over depende da sobreposição e da troca dos pedacinhos. Lembra? Pode ser que não aconteça, mas se acontecer, depende dessa troca. E pode acontecer com igual probabilidade em qualquer ponto do cromossomo. Então não tem como você afirmar em qual ponto do cromossomo que vai acontecer. O que você pode afirmar é que quanto mais distantes esses genes estiverem um do outro, maior a possibilidade que aconteça. É um exemplo simples. Imagine só que você pegue um pedaço de graveto, um pedaço bem grande de graveto e um pedaço bem pequeno de graveto. Qual que é mais fácil de quebrar? O pedaço grande ou o pedaço pequeno? Com certeza é o pedaço grande, não é? O pedaço de graveto grande você tem maior facilidade de quebrá-lo em vez do pedaço pequeno. É o que acontece com a probabilidade de acontecer o crossing over. Quanto mais distantes estiverem os genes ligados, maior a chance de acontecer crossing entre os cromossomos homólogos.
Quanto mais próximos, menor a possibilidade de que o crossing over aconteça. Então vamos entender usando esse exemplo aqui. Olha só, esses aqui são, esse aqui é o gene HLA, que está relacionado com a hanseníase. Então imagine aqui, a localização desses genes e que vai acontecer, que possivelmente vai acontecer o crossing over entre os cromossomos homólogos. Entre quais deles que seria maior a chance de acontecer crossing? Aqui nesse pedaço, a chance é muito maior de acontecer crossing, de haver uma quebra aqui entre eles, do que entre esses dois, que estão bem próximos entre si. Então, a taxa de crossing vai ser muito maior aqui, a possibilidade de que aconteça, do que aqui. Certo? Porque aqui eles estão muito próximos e aqui, como eles estão mais distantes, existe maior chance de que o crossing over aconteça. Até aqui tudo bem? Então, vamos continuar. Convencionou-se que para cada 1% do número de gametas recombinantes, nós teremos a correspondência da distância entre esses genes. E convencionou-se a chamar esse 1% de unidade de recombinação, que nós vamos chamar de UR, certo? Ou também de morganídeo, em reconhecimento, em homenagem a Thomas Morgan, que é um dos pioneiros na construção dos mapas genéticos, que nós vamos estudar daqui um pouquinho, certo? Então, a taxa de recombinação, ela vai significar a distância entre os lotes gênicos, para nós podermos fazer os mapas genéticos, ok? Então, se nós tivermos 18% de taxa de recombinação, de crossing, nós teremos 18 UR, de distância entre esses genes. Vamos entender melhor? Vamos analisar, então, um indivíduo duplamente heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. E eles vão produzir 1000 gametas. Então, olha só. Se os genes não estiverem ligados, nós vamos ter a produção de 4 gametas em igual proporção. 250 para cada um. Isso aqui segundo a lei de Mendel. Em genes ligados, nós não teremos a mesma proporção. Então, nós temos aqui que o gene azão ligado ao bezão tem 350 gametas e o azinho ligado ao bezinho 350 gametas. Por que eu estou dizendo que é o azão ligado ao bezão e o azinho ligado ao bezinho? Porque eles têm maior quantidade. Lembra que eu falei para vocês que os parentais aparecem em maior quantidade? Então, eu sei que esses dois estão ligados porque eles aparecem em maior quantidade. E estes aqui são os recombinantes. Neste daqui, nós temos que o azão é ligado ao bezinho e o azinho é ligado ao bezão. Porque nós temos aqui em maior quantidade. Então, esses aqui são os parentais. E o azão com bezão e o azinho com bezinho são os recombinantes, porque aparecem em menor quantidade. Por que cis e por que trans, professora? Vamos entender. Posição cis é quando o azão está ligado com o bezão e o azinho com o bezinho. Posição trans, contrário. O azinho ligado ao bezinho, o azão ligado ao bezinho e o azinho ligado ao bezão. Ok? Essas posições também podem ser utilizadas para definir quem são os gametas parentais e quem são os gametas recombinantes. Como assim, professora? Então, olha só. Eu tenho o azão colado com o bezão e o azinho colado com o bezinho. Nesta primeira análise aqui, nessa coluna do meio, quando os genes estão em posição cis, nós temos que os parentais são 350 e 350. Então, eu posso afirmar que, como os parentais são em maior quantidade, o azão com bezão e o azinho com bezinho, eu já determino que esse é posição cis. Ao contrário desse, como os parentais são azão com bezinho, azinho com bezão, porque aparecem em maior quantidade, eu sei que eles estão em posição trans, porque a menor quantidade aparece entre azão, bezão e azinho, bezinho. Ok? Entenderam o que significa posição cis e trans? Certinho? Então, dá para determinar se a posição é cis ou é trans pela quantidade de gametas que vão aparecer. Maior quantidade, gametas parentais. Menor quantidade, gametas recombinantes. Ok? E a partir dessa análise, nós podemos fazer um mapeamento genético. Como assim? Nós podemos determinar a posição que esses genes estão no cromossomo. Tá?
tá? Então, é possível fazer um mapa genético? Sim. Como que seria, então? A taxa de crossing, ela está diretamente ligada à posição dos genes no cromossomo. Lembrando que a unidade de recombinação, ela é usada para determinar os genes desse cromossomo e ela corresponde à taxa de crossing. Então, se eu der para você a taxa de crossing, eu estou te dando a distância entre os genes em URs. Vamos ver como seria, então. Imagine que em um cromossomo existe a frequência de recombinação. Os genes presentes nesse cromossomo são o Azão, o Bzão, o Czão e o Dzão. E eu quero colocar esses genes em uma ordem. Como que eu faço? Eu tenho que a frequência de recombinação entre eles é a seguinte. Entre o Azão e o Bzão existe 45% de crossing over, de recombinação. Entre o Bzão e o Dzão, 5%, o Azão e o Czão, 20%, o Czão e o Bzão, 25%, o Czão e o Dzão, 20% e o Azão e o Dzão, 40%. Meu Deus, professora, como que eu vou fazer isso? A minha dica é, sempre comece pelos mais distantes, ou seja, aqueles que têm maior possibilidade de haver crossing over, que são o Azão e o Bzão. Então, eu sei que com 45% eles são os mais distantes. Então, eles vão estar nas extremidades do cromossomo. E aí, os outros você vai colocando à medida em que você for analisando a distância entre eles. Então, como que ficaria? Ficaria dessa forma. Nós temos o Azão e o Bzão nas extremidades, com a distância de 45 morganídeos, ou R. Entre o Azão e o Czão, nós temos a distância de 20 morganídeos, então ele está praticamente aqui no meio, um pouquinho para cá, entre o A e o B. O C e o D, 20, então ele fica entre o A e o B, mais próximo do B. E entre o D e o B, nós temos 5 morganídeos, como você pode ver aqui. Então, a posição dos genes no cromossomo, de acordo com a taxa de crossing, a distância oferecida pelo exercício, é essa daqui. Entendido? Então, de novo, para você poder entender melhor. Começamos com os mais distantes, que são o Azão e o Bzão. Então, você coloca nas extremidades do cromossomo, com a distância maior de 45 morganídeos. Aí, você pode continuar por qual você preferir. Vamos colocar, então, vamos passar, por exemplo, para o A e o D. Como é 40% a taxa de recombinação entre eles, então basta você colocar ele um pouquinho, a distância um pouquinho próxima do B, porque significa que eles estão a distância de 5 morganídeos, para que dê 40 a distância entre A e D. O C, ele fica exatamente no meio, entre A e o D. Se tem 40%, né? Se é 40 morganídeos a distância entre o A e o D, e o C é 20, entre os A e o C e D, então ele está exatamente no meio. E o resto, você só confere para ver se está tudo certinho. Ok? Continuando. Vamos ver um exercício? Como que pode aparecer um exercício de ligação gênica? Porque nós teremos uma lista para fazer essa semana, na verdade. Então, olha lá. Se o indivíduo de genótipo Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, a distância entre os dois blocos gênicos é de 22 unidades, que genótipo apresentarão os descendentes se ele for cruzado com um duplo recessivo? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou colocar para você a resolução e vou explicar para você. Se os genes estão distantes 21 unidades um do outro, há uma taxa de 22% de crossing over. Lembra que eu falei para vocês que a distância é a mesma da taxa de crossing over. Então, os genes Azão e Bzão, você vai colocar 11% de recombinação para cada um. Por quê? Porque 22% é o total. Então, você vai colocar 11% para cada recombinante. Se os genes encontram-se em posição cis, o que isso quer dizer? Se eles estão em posição cis, o Azão está colado com o Bzão e o Azinho está colado com o Bzinho. Ao fazer um cruzamento de um duplo heterozigoto com um duplo recessivo, você vai ter que... Tá vendo que aqui o Azão está colado com o Bzão e o Azinho com o Bzinho? E aqui você tem também, ó. Certo? Então, você tem 39%, 39%, e na recombinação você tem 11% para cada um.
você tem a recombinação aqui do que? Do Azão com o Bzinho e aqui do Azinho com o Bzão. Então, os indivíduos recombinantes são 11%, somando os dois você tem 22% de recombinação. Ok? Continuando. Outro exemplo. Cruzou-se um híbrido Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com um duplo recessivo e obteve-se indivíduos com genótipo 42% dominante, dominante. Então, por exemplo, Azão com Bzão. 42% recessivo, recessivo, ou seja, Azinho com Bzinho. Então, já posso dizer que a posição deles é cis, ok? 8% dominante recessivo, então como é a menor quantidade, nós temos a posição cis, e que já é a resposta da letra A, e a distância entre o Azão e o Bzão, basta você somar os dois recombinantes, 8 mais 8, 16, então a distância entre eles é 16, o R, certo? Tranquilo? Aqui está o desenvolvimento da resposta, bem fácil, né? Exercício de linkagem não tem mistério, gente, é bem facinho, certinho? Mais um exemplo. Em um indivíduo, verificou-se que para 3 pares de genes ligados a Azão, Bzão e Czão, a taxa de crosser entre A e B é 3,5, entre A e C 17,4 e entre B e C 13,9. Qual a ordem dos gametas? Então, a gente começa pelos mais distantes. O A e o C, que estão mais distantes, então você coloca eles nas extremidades e depois você encaixa o B mais próximo do A do que do C. Como que seria então? Seria assim, tá vendo? O A e o C mais distantes, 17,4. O B um pouquinho mais próximo do A, 3,5. E o B, 13,9 de distância. Não precisa ser exato, gente. Eles colocam a taxa para você poder colocar aproximado, é claro, né? Então, basta você colocar ali pela lógica na proximidade, né? Para poder fazer o mapa genético direitinho. Ok? Um último exemplo. Entre os genes Azão e Bzão de um indivíduo, existe 21% de recombinação. Se os genes estão em posição trans, vamos lembrar o que é trans? Azão colado com Bzinho e Azinho colado com Bzão. No cromossomo parental, calcule a quantidade de gametas de cada tipo que deverão surgir num total de 1000 gametas. Se 21% é a taxa de recombinação, lembrando que a formação de gametas você tem que dividir por 2. Então, como que vai ser a resolução? Você vai ter que a taxa de gametas recombinantes 21%, isso quer dizer que os parentais correspondem a 79, certo? Basta você multiplicar 21% por 1000, 79% por 1000, que você vai achar o total de gametas. E aí você divide por 2. Qual é o resultado? Você tem que a metade dos 79%, 39,5% dos gametas parentais, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, corresponde a 395 gametas. E os recombinantes, a metade de 21%, que é 10,5 para cada um, você tem um total de 105 gametas parentais. Desculpe, recombinantes. 395 gametas para cada parentais e 105 gametas para cada um dos gametas recombinantes. Certinho? Gente, espero que vocês tenham entendido. Vejam, revejam a aula, anotem todas as informações importantes no caderno. Ao fazer a lista de exercícios, vejam novamente a aula, que ela vai ajudar vocês a conseguir resolver os exercícios. Qualquer dúvida, novamente, estou à disposição de vocês. Vou dar um tempinho, depois eu vou resolver alguns exercícios da lista com vocês. Espero que vocês consigam fazer. Espero que vocês tenham entendido. Boa semana a todos, um bom feriado na sexta-feira e estamos por aqui.